Fala aí galera do Rota da Riqueza, tudo certo? No vídeo de hoje eu quero inaugurar aqui no YouTube o nosso novo quadro Marinho Responde. É complicadinho assim mesmo, tem tio no N, é sem H, é assim que se escreve, Marinho. Nesse vídeo a gente vai conversar sobre previdência privada, uma modalidade de investimento que virou um certo tabu. Muita gente acha que ela é a solução do mundo, que é a única alternativa possível e segura para colocar o dinheiro para tirar lá da velha poupança. E tem gente que não quer nem saber da previdência privada, quando na verdade o ideal seria aliar a previdência no nosso planejamento financeiro e na nossa carteira de investimentos para conseguir rentabilizar ainda mais o nosso patrimônio, porque tem muita vantagem por aí que muita gente desconhece. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu te convido a se inscrever agora. Só clicar nesse botão vermelho aqui embaixo, aproveita e já ativa o sininho para receber uma notificação por e-mail a cada novo vídeo que eu postar. E se você já é inscrito aqui no canal, deixa o seu like, clique aqui embaixo no gostei, para o YouTube entender que esse assunto ele é relevante. E dessa maneira ele acaba distribuindo esse vídeo para muito mais pessoas, que assim como você quer alcançar a riqueza, beleza? Então vamos lá, a pergunta foi deixada em um comentário de um vídeo meu aqui no YouTube com a hashtag Marinho Responde, pela Renata Gama, e ela diz o seguinte: olá, muito bacana teus vídeos, você recomenda alguma corretora? Eu sempre fico na dúvida quanto à escolha da corretora. Atualmente tenho previdência privada. Qual a sua opinião sobre a previdência privada? Aqui em casa somos 3, eu, marido e filha, para cada um temos uma previdência, mas na mesma corretora. Primeiramente, muito obrigado, Renata, eu fico muito contente que você esteja curtindo os vídeos aqui do canal. Aliás, gente, se vocês estiverem gostando dos vídeos aqui do canal, ou inclusive achem que falta alguma coisa, deixe um comentário aqui embaixo ou fala comigo pelas redes sociais, principalmente pelo Instagram, para eu entender melhor o que vocês gostariam de ver por aqui, beleza? Sobre corretoras, eu tenho justamente um vídeo aqui no YouTube explicando exatamente o processo que eu faço para escolher uma corretora para investir. Uma ou mais corretoras, né, gente? A gente não precisa investir só em uma corretora. Até porque algumas são muito boas num aspecto, outras são boas em outro. Então, se você quiser entender perfeitamente como é o processo para escolher uma corretora para você, é só clicar nesse vídeo aqui que você vai chegar num vídeo que eu falo justamente sobre isso. Mas só faz isso depois de terminar de assistir esse vídeo aqui, beleza? Sobre previdência privada, qual a minha opinião? Ela pode ser ótima ou péssima para você. Aí depende das escolhas que a gente fizer na hora de escolher a nossa própria previdência privada. Ela geralmente vai ser boa quando o nosso foco é o longo prazo, quando o nosso foco é a aposentadoria. Até porque ela tem um benefício muito interessante, que é o seguinte: todo o dinheiro investido em previdência privada, ele não vai para inventário. Então, com isso, quando a gente falecer, os nossos descendentes, os nossos herdeiros, eles vão receber todo esse dinheiro de forma limpa, de forma líquida. E isso sem falar no tempo de tramitação desse inventário. Todas as outras modalidades de investimento, elas vão para inventário. E aí pode demorar um pouquinho mais. Mas cada um tem as suas vantagens e desvantagens. E a previdência ela vai ser péssima quando a gente fizer uma até três, na verdade, escolhas ruins. Se a gente escolher o tipo errado de previdência, entre VGBL e PGBL, se a gente escolher o regime de tributação errado ou se a gente escolher um fundo ruim. Quando a gente investe em previdência, a gente está investindo, na verdade, em um fundo de previdência, que é muito semelhante a um fundo de investimento qualquer, só tem algumas regrinhas diferentes. Na prática, o nosso dinheiro vai para as mãos de um gestor profissional e ele vai acabar investindo, vai fazer esse trabalho de investir o nosso próprio dinheiro e para isso ele vai cobrar algumas taxas. E aí, bancos e corretoras, eles distribuem diversos fundos de previdências diferentes. Então não tem como eu dizer, por exemplo, que uma previdência privada da corretora tal ou do banco tal é boa, porque tem vários fundos de previdência disponíveis lá. E aí depende do que eu escolher por lá. O grande problema é que 95% do dinheiro investido em previdência privada está investido em fundos de renda fixa, que muitos deles acontece exatamente o seguinte: os gestores cobram altíssimas taxas para pegar o nosso dinheiro e investir em títulos públicos, algo que a gente diretamente poderia fazer, pagando taxas bem menores. O primeiro passo é justamente a gente escolher um bom fundo. E como que a gente faz isso, né? Basicamente, um processo rápido que a gente pode fazer é olhar a rentabilidade histórica desse fundo, de longo prazo, não olhar apenas como foi o rendimento nos últimos 12 meses ou nos últimos 2 anos. E principalmente prestar atenção no que os gestores fizeram com a carteira de investimentos nos momentos de crise, nos momentos de pânico do mercado. Se eles saíram vendendo tudo com medo, e aí eles acabaram vendendo na baixa, isso é um mau sinal. Agora, se eles estão agindo na contramão do mercado, aproveitando essas oportunidades de crise para comprar ativos baratos, aí é uma gestão mais profissional e muito melhor para a gente investir o nosso dinheiro.
No fim, tudo gira em torno de pessoas, né, gente? E quanto mais qualificadas forem essas pessoas, melhor para o nosso bolso. Além disso, você tem que cuidar as taxas que são cobradas. Em fundos de investimentos normais, a gente conhece duas taxas, a taxa de administração e a taxa de performance. Nos fundos de previdência, por vezes, existem mais duas taxas que são cobradas. Por via das dúvidas, eu vou explicar as 4 para vocês, tá? Então, taxa de administração, o que é isso? É um percentual do nosso dinheiro que está investido que a gestão cobra ao ano para justamente fazer esse trabalho de gerenciamento dos nossos investimentos. A taxa de performance é um pouquinho diferente. Existem alguns indicadores de rentabilidade média do mercado, que a gente chama de benchmarks. Então, quando a gente investe em um fundo de renda fixa ou em um fundo multimercados, o nosso benchmark é o CDI. Ou seja, se o gestor durante um ano conseguir ultrapassar a rentabilidade do CDI, desse excedente a gente vai ter que pagar 20% para a gestão do fundo. Então funciona mais ou menos assim. Se o CDI durante o ano de 2017, por exemplo, foi de 10% ao ano e o gestor do seu fundo de previdência conseguiu rentabilizar o seu dinheiro 12% no ano, ele rendeu 2% a mais que o CDI, certo? Então a gente vai ter que pagar 20% desses dois para a gestão por ela ter conseguido ultrapassar essa rentabilidade média do mercado. Na prática, a gente vai ter que pagar 0,4% do rendimento para ele. Essa é uma taxa que eu adoro pagar. Por quê? Quanto mais a gente pagar essa taxa, mais quer dizer que rendeu o nosso dinheiro acima da média do mercado. Então é uma taxa totalmente tranquila de se pagar e a gente deve querer pagar muito ela. E ela geralmente fica aí na casa dos 20%, é muito difícil a gente encontrar um percentual diferente desse. A terceira e a quarta taxa, que são as diferentes. Primeira é a taxa de carregamento. O que é a taxa de carregamento? Ela também é conhecida como taxa de entrada. A taxa de carregamento ou taxa de entrada é um grande absurdo e vários fundos de previdência cobram ela. Essa taxa significa que cada vez que você aportar um valor na sua previdência privada, cada vez que você injetar e investir um dinheiro nesse fundo de previdência, um percentual desse seu dinheiro vai ser comido automaticamente. Então, digamos que você faça um aporte mensal de R$100. Existem fundos que cobram taxa de carregamento de até 5%. Então isso significa o quê? Você mandou R$100 para o fundo de previdência e automaticamente R$5 são comidos e 95 vão ser investidos. Isso significa que você, na hora de investir, você já perdeu 5%. Então você já começa com prejuízo. E a taxa de saída é justamente o contrário. Na hora de resgatar esse valor, é cobrado, além do imposto de renda, por exemplo, é cobrada essa taxa de até 2%, eu já vi em alguns fundos, que você tem que pagar para tirar o dinheiro. Então você quer tirar o dinheiro que é seu e você ainda tem que pagar uma taxa como se fosse um pedágio. É um absurdo. Então eu alerto o seguinte, fundos bons de previdência não cobram taxa de carregamento, não cobram taxa de saída. Se existirem essas taxas para você, fique esperto e fuja dessa. O segundo passo é escolher o regime de tributação correto para você. Existem duas possibilidades, o regime progressivo e o regime regressivo. Como que funcionam as duas? No regime progressivo, quando a gente resgata o valor investido, a gente paga automaticamente 15% do imposto de renda. E geralmente quando a gente resgata, a gente faz pela via da renda mensal. Então todo mês a gente vai resgatando um determinado valor da Previdência. E esse valor ele é somado com a nossa renda tributável para a gente fazer a declaração do imposto de renda que a gente faz todo ano, para aqueles que fazem. E aí quando a gente fizer a declaração de imposto de renda, além da gente ter que declarar o montante desse salário que a gente ganha durante todo o ano para a gente conseguir calcular quanto de imposto tem a pagar ou a restituir, a gente tem que somar essa renda vinda da Previdência com a nossa renda tributável, que basicamente é a soma dos nossos salários do ano, mais alguma coisinha ou outra ali que vai estar escrito no seu informe de rendimentos, para descobrir qual a alíquota de imposto de renda que a gente vai se encaixar. E aí se você se encaixar, por exemplo, no de 7,5%, lembra que você pagou 15% na hora do resgate, né? Então a própria declaração vai recalcular isso e vai te devolver uma parte desse valor que foi cobrado a mais em imposto de renda. Agora, se a sua renda for um pouco maior e for cobrado de você alguma alíquota maior do que 15%, aí você vai ter que pagar ainda mais de imposto de renda. Ou seja, quanto mais você ganhar, mais imposto de renda você vai pagar. E não é isso que a gente quer, né? A gente quer ganhar mais dinheiro e pagar menos imposto. Então, por isso que eu acho que não faz muito sentido a gente investir pelo regime regressivo, a não ser que a gente invista por um prazo muito curto, que para mim também não faz muito sentido escolher a previdência privada para investimento de curto prazo. No regime regressivo é diferente. A cobrança de imposto de renda, a alíquota, ela começa em 35% se a gente resgatar o valor investido em até 2 anos. Realmente é uma alíquota muito grande, mas ela vai diminuindo, a cada 2 anos ela diminui 5%.
e a partir de 10 anos de investimento, se a gente resgatar a partir de lá, a alíquota fica em 10%, que é a menor alíquota que a gente pode encontrar no mercado brasileiro. E é exatamente por isso que eu te digo, que eu tenho a sua opinião, de que quando a previdência é para longo prazo, faz sentido sim a gente escolher esse regime regressivo. O terceiro passo é escolher o tipo perfeito de previdência para você. E aí existem duas possibilidades, o VGBL e o PGBL. Basicamente, o PGBL serve melhor para aquelas pessoas que fazem a declaração completa do imposto de renda. E o VGBL serve para aquelas pessoas que fazem a declaração simplificada. Uma regra de bolso é essa, mas eu não vou apenas falar isso para vocês, eu vou explicar o porquê de cada coisa. Quando a gente fala do PGBL, que é Plano Gerador de Benefício Livre, existe uma possibilidade de benefício fiscal. Ela funciona da seguinte maneira: a gente investindo dinheiro numa previdência PGBL consegue declarar isso no imposto de renda e deduzir em até 12% a nossa renda tributável. Em português agora, digamos que você receba 100 mil reais ao ano. Vamos colocar 100 mil para a gente não perder muito tempo aqui e conseguir ter o mesmo aprendizado. Então, esse é o valor. 100 mil reais é o que você recebe de salário durante um ano e é essa a sua renda tributável, ok? Então, se você investir até 12% desse valor, ou seja, 12 mil reais em uma previdência PGBL e você declarar isso lá na sua declaração do imposto de renda, a alíquota do imposto de renda, que calcula exatamente o quanto você paga ou quanto você restitui após ter pagado imposto de renda na fonte durante todo o ano, vai ser calculado não mais com base no 100 mil, porque você vai deduzir 12, então vai ser calculado em cima de 88 mil reais, que é 100 mil menos 12 mil, certo? Então, primeiro a gente vai olhar o cenário 1, que é recebendo 100 mil reais e tendo essa renda tributável, e depois o cenário 2, que é recebendo 88 mil reais como renda tributável. Quem declara 100 mil reais como renda tributável, assim como 88 mil, se encaixa na maior alíquota de imposto de renda, que é a de 27,5%. Então, é só a gente pegar os 100 mil e calcular 27,5% disso, o que vai dar R$ 27.500, correto? Agora, se a gente colocar 27,5% de 88 mil reais, aí a gente vai perceber que esse valor vai chegar em R$ 24.200. Ou seja, se você investir 12 mil reais na Previdência e declarar isso, você vai pagar R$ 3.300 a menos de imposto de renda ou vai restituir esse valor a mais. E a relação é exatamente essa. A cada 100 mil reais de renda tributável, você consegue economizar R$ 3.300. É só você pegar quanto você recebe, qual a sua renda tributável, fazer uma regrinha de 3 que você consegue encontrar quanto você consegue economizar usando essa estratégia. Agora, nem tudo são flores e tem sim a contrapartida. Quando você investe em uma previdência do tipo PGBL, Plano Gerador de Benefício Livre, na hora de você pagar imposto de renda, você vai ter que pagar sobre o montante, não somente sobre o lucro, como acontece em todas as outras modalidades de investimento, assim como na previdência do tipo VGBL. Na prática, digamos que na hora que você for resgatar, você tem um montante de R$ 1 milhão, você vai ter que pagar 10% desses R$ 1 milhão. Enquanto em outra modalidade de investimento qualquer, você pagaria esse percentual de 10% ou 15%, ou qual seja o percentual, somente referente ao lucro. Ok, mas será que ainda assim vale a pena? Com certeza, gente, mas um ponto muito importante, eu tenho que pegar esses R$ 3.300 ou o valor que vai ser a economia para cada um de vocês e todo esse valor eu tenho que reinvestir. Eu não posso pegar esse valor para gastar em outras coisas, senão vai ser um tiro no pé e realmente não vai valer a pena. E, gente, esse efeito é brutal mesmo, justamente por causa do poder dos juros compostos. Pensa bem, a cada ano eu vou conseguir investir R$ 3.300 a mais o que eu não conseguiria fazer se eu tivesse qualquer outro tipo de investimento ou uma previdência VGBL. Então eu consigo aumentar o meu patrimônio que está investido e os juros vão estar comendo em cima. E o nosso dinheiro vai estar sendo rentabilizado muito mais, sempre num montante cada vez maior. Por isso que vale a pena mesmo a gente pagando imposto de renda lá no final sobre todo o montante e não somente sobre o lucro. E se você ficou aqui até agora, quer dizer que você realmente está interessado em melhorar a sua vida e os seus investimentos. Então eu vou te dar mais duas dicas bônus. A primeira é a seguinte: se você está insatisfeito
com o seu fundo de previdência, você viu que não é uma boa, viu esse vídeo e conseguiu ter a percepção disso, você pode ter esse direito de pedir a portabilidade para um outro fundo de investimento, da sua preferência, você é quem manda. E a segunda dica é a seguinte: agora, assistindo esse vídeo, estudando um pouquinho mais, você percebeu que a sua previdência era do regime progressivo de tributação, quando na verdade seria melhor ela ser do regime regressivo. Aí tem uma dica perfeita, você tem o direito de pedir a alteração do seu regime de tributação, do progressivo para o regressivo. Mas pensa bem, porque depois você não pode desfazer esse processo. E não dá para pedir do regressivo para o progressivo se você viu que para você é melhor essa situação. E se você tiver alguma pergunta a fazer, se você tiver alguma dúvida que queira tirar, deixa aqui embaixo na área de comentários desse vídeo a sua pergunta com a hashtag Marinho Responde. Quem sabe daqui a pouco tempo eu respondo essa pergunta especialmente para você através de um vídeo. Gostou desse vídeo? Se você realmente curtiu, deixa o seu like aqui embaixo e compartilha com aqueles seus amigos que têm a visão errada sobre previdência privada. Um grande abraço e até o próximo vídeo.